Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje, no nosso Juntos Cada Manhã, nós queremos meditar sobre a glorificação. A glorificação é o ponto culminante da salvação. É o estado final e permanente daqueles que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. Meus queridos irmãos, para estudarmos este assunto, vamos primeiro ler na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Vamos começar para melhorar o entendimento pelo verso 1, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Agora veja o verso 2, meus queridos. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Queridos, vejam, seremos semelhantes a ele, seremos semelhantes a Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele recebeu aquele corpo glorificado. E é isto que o texto está dizendo. Nós também, na ressurreição, receberemos o nosso corpo glorificado, aquele corpo extraordinário, onde nós viveremos para sempre na glória. Então, por isso, seremos semelhantes a ele. Romanos 8:29, nós vamos ler o seguinte na palavra de Deus. Romanos 8:29, diz assim o texto sagrado: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Seremos conforme a imagem de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, João 3,16, diz que ele veio como o unigênito Filho de Deus. Ele viveu entre nós, morreu por nós, foi à cruz, ressuscitou e volta ao céu agora como o primogênito. Vem como unigênito, volta como o primogênito, meus queridos irmãos. Então, meus amados, nós seremos semelhante ao Filho primogênito de Deus. Receberemos então um corpo glorificado. E na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai detalhar um pouco mais sobre esta ressurreição. Ele vai dizer do glorioso dia que nós experimentaremos este ato de Deus, conhecido como glorificação. No verso 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz: Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Receberemos na ressurreição a glorificação, não é? Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, meus amados irmãos. Então, veja que coisa gloriosa, o que há de acontecer conosco, o que há de acontecer com todos aqueles que aguardam,
que aguardam a vinda do Senhor. O verso 49 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz: assim como trouxemos a imagem do terreno, isto é, assim como nós temos um corpo semelhante ao corpo de Adão, traremos também a imagem do celestial, ou seja, também receberemos um corpo semelhante ao corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado. Ah, meus queridos, nós podemos imaginar coisa mais gloriosa do que esta? Não existe, não é? Então, nós podemos imaginar, mas nunca nós vamos conseguir pegar a ideia verdadeira daquilo que está reservado para nós, daquilo que experimentaremos. O verso 52 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que ele está dizendo isso? Porque se Jesus Cristo vier hoje, nós, neste momento que estamos gravando esse vídeo, ainda não morremos, não é? Então, o que ele quer dizer com isso? Se nós já tivéssemos morrido, então nós seríamos ressurretos ou ressuscitados e receberíamos um novo corpo. Mas e aqueles que estiverem vivos? Também serão transformados no novo corpo sem experimentar a morte. Então todos nós seremos transformados, todos nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Quando é que vai acontecer isso? Do 52 em diante explica: no momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh, meus queridos irmãos, que dia vitorioso! A morte não terá mais poder sobre nós, o inferno não terá poder mais sobre nós, porque nós ressuscitaremos e estaremos com Cristo para todo sempre. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, vamos trabalhar, vamos pregar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos falar que Cristo transforma. Vamos anunciar a salvação em Jesus Cristo, porque o céu nos aguarda. Ou seja, a nossa pátria celestial, na verdade, a nossa casa verdadeira, nos aguarda. O Senhor está lá nos esperando para nos dar os galardões na sua ressurreição. E como será isso? Neste corpo glorificado, como será o nosso sentimento? Apocalipse 21 dá-nos uma ideia deste dia glorioso, onde ele diz o seguinte, Apocalipse 21, e ouvi uma grande voz, o verso 3, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Oh, meus amados, nós seremos o povo de Deus, num corpo glorificado, estaremos com ele para todo sempre. E Deus mesmo estará com eles. Verso 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. Meus queridos irmãos, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento para nós, estaremos com o Senhor para todo sempre, não haverá mais morte, não haverá mais esse desespero pelo luto que nós temos experimentado nesta época. Quantos amados nossos de luto pela morte de seus irmãos, mas nesse dia glorioso, tudo isso terá passado, porque nós chegamos na glorificação. Então, preste atenção, aceite Jesus hoje e você estará se convertendo. E o Senhor estará declarando você sem culpa, estará gerando você de novo através da regeneração. E aí você entrará num processo chamado de santificação. A cada dia você sentirá a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de pertencer ao Senhor. Você desejará fazer o melhor com a sua vida para a obra do Senhor. Então isso chama-se santificação, mas daqui a pouco o Senhor virá e nós entraremos na glorificação, que é a salvação, consumada, ou seja, o ponto culminante da salvação. Queridos, receba Cristo como Salvador e experimente todas estas coisas. Experimente o amor de Deus brotando no seu coração e crescendo a cada dia, e há de culminar na glorificação. Você pode pensar em algo mais maravilhoso do que isso? A certeza da vida eterna, a alegria de viver com Jesus? Receba Jesus hoje e comece a experimentar a vida abundante já nesta terra, e depois não temos nem ideia como será no céu. Nós lemos, nós podemos imaginar, mas sentir mesmo de fato só na glória, quando estivermos com o Senhor Jesus. E lá a Bíblia diz que nós veremos os nossos amados irmãos Abraão, Isaque, Jacó. E lá eu verei meu pai, lá eu verei minha mãe, lá eu verei meu filho, esses meus amados que já partiram, e tantos outros queridos irmãos. Lá nós veremos todos os nossos irmãos que já foram, irmão Ignate, irmão Lázaro, e tantos outros, irmã Duzulina. Oh, meus queridos irmãos, lá verei. Por isso que o poeta disse, né? Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos, marcas que ele recebeu por causa dos nossos pecados. Receba Cristo pela fé neste momento, meu amado. Entregue seu coração a Jesus e que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Que a graça e a paz do Senhor seja com você e com a sua família. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.